Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou transformar uma peça, então é uma saia que eu comprei num bazar há muito tempo e que eu amava a estampa e transformei nesse vestido aqui. Vocês verão no final o resultado total completo do vestido. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho da saia, né? Eu amei a estampa, sério, foi muito linda a estampa, porém o modelo não era muito meu estilo, porque ela é um pouco comprida e também ela ficava folgada na cintura. Então eu resolvi dar algumas mudanças. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Até que eu pensei, posso fazer um vestido com ela. E foi isso, vamos aos processos que foram feitos. Eu comecei dando aquela pesquisada, né, no Pinterest, não sei como é que fala, e fui pesquisando algumas modelagens, porque geralmente eu pesquiso as modelagens lá. Gostei mais ou menos de uma que eu vi que eu poderia modificar depois, que é da Marlene Mukai. Eu gosto bastante do método dela, porque é bem fácil de fazer, é só você seguir os passos. Algumas vezes não dá muito certo em algumas coisas, mas é coisas básicas que dá pra gente ir modificando. Quando a pessoa sabe um pouco de modelagem, vai entendendo, ajeita uma pence, algo do tipo, e dá certo. E aí eu tô fazendo, né, ligando os pontos. Na verdade, eu só fiz a parte de cima do vestido, porque o resto do vestido eu ia utilizar com a própria base da saia, tá? Então eu fui fazendo essa parte e depois testei e vi que ficou muito grande, porque não era bem o modelo que eu queria, né? Tipo, eu vi pelo desenho que era um certo modelo, sabia que dava para modificar, mas não era bem o modelo que eu queria exato. Então depois disso, eu fiz algumas modificações na modelagem e ficou bem melhor, como vocês podem ver aí no vídeo. Ficou menorzinho e do jeito que eu queria. Então eu fui modificando, dei uma diminuída e deixei do jeito que eu queria pra poder começar a cortar no tecido. Aqui, né, comecei tirando o cós da saia e essa parte deixei separada e esse tecido foi o que eu comecei cortando a parte de cima do vestido. Aí eu cortei essa parte no tecido, arrumei um tecido vermelho para poder cortar. Na verdade, a cor do tecido desse aqui é como se fosse um laranja, mas o vermelho deu muito certo, um vermelho que eu tinha aqui. Quando eu fui cortar o forro do vestido, eu cortei um pouco menor. Só que o tipo de tecido que eu cortei não deu certo, porque se fosse uma elanquinha mais molinha, até daria, que ele fosse menor, que ele ia se adequar. A elanquinha ela é um pouco elástica, né? Só que esse tecido aqui que eu comprei não, né? Que eu já tinha, na verdade. Ele não era muito elástico, então ter cortado menor deu um pequeno problema. Então depois disso eu tive que recortar outras vezes até se adequar um pouco ao busto em si do tecido da saia que eu tinha cortado. Aí eu também cortei as alças e ficou assim as partes cortadas da saia e começamos a costura. Comecei, né, dando umas pences, só que deu pequenos problemas, porque, como eu disse, em relação ao forro, né, que deu uns probleminhas. Primeiro eu simplesmente fiz a pence, né, antes de colocar o forro, e o forro no tamanho menor, só que não ficou legal o caimento do vestido, não se adequou ao busto. Aí é fazendo as alças. Aí o que é que acontece? Eu simplesmente depois tive que desmanchar e fazer a pence junto com o tecido, os dois tecidos juntos, para que tivesse um caimento melhor do busto. Aí aqui nas alças, né, eu fiz, depois desvirei a alça e fiz o pesponto para que ela ficasse um acabamento bom, bonitinho, porque meio que tava desfiando um pouco.
E pra desvirar eu usei um aramezinho, gente, bem fininho, deu certo. Eu pensava que não ia dar, porque eu queria fazer essa alça bem fininha, porque já tinha da própria saia uma tirinha fininha, então eu queria seguir o mesmo padrão. Depois eu apliquei as alças na parte do busto e fui aplicar o forro. Após a aplicação do forro, essa parte eu já apliquei errado, porque na verdade essa primeira costura não é para não era para eu ter feito. Aí eu fui e desmanchei, porque no caso é um encaixe entre os dois lados, e no caso essa é a parte central. Após isso eu fiz um pesponto na parte de dentro, então para ficar mais firmezinho e não ficar o tecido saindo para fora, ficar tipo um aspecto fofo no tecido. E após isso eu comecei a juntar os dois lados, o lado direito com o lado esquerdo. Aí agora na saia eu comecei a cortar nas laterais, porque como a parte do busto ele tem um palmo de diferença, então eu tinha que encaixar cortando esse um palmo na frente pra encaixar com as costas. Então fui fazendo isso, abri a lateral, o bom era que era costurado na reta, e após isso eu cortei essa diferença, né, entre a frente com as costas, para eu poder fazer o encaixe dele na máquina, na costura, né. Fui pra reta e sim, tava passando uma parte, porque como eu disse, eu tive que depois franzir para poder adaptar, e ficou nisso. Aí, como também a saia era um pouco maior, dei esse cortezinho pra dar uma cinturada a mais. Chuleei, né, pra tirar esse resto de tecido e chuleei aos lados pra ter o acabamento. Aí, preguei o forro agora, tanto nas costas quanto na frente, pra ficar um acabamento bonitinho, né. E, após isso, eu fui colocar o elástico na parte das costas, pra ter exatamente essa parte de ajustar no corpo, né? Porque na frente eu dei uma diminuída, mas nas costas eu coloquei o elástico pra puxar o tecido e não ficar tão folgado o vestido. Aí, pra finalizar, fui pra reta mais uma vez, fiz as costuras laterais de fora do vestido, sem ser do forro. O forro eu costurei na overlock, fiz rebati, né, o elástico e preguei as alças do vestido. E esse foi o resultado. Eu fiquei simplesmente apaixonada por esse vestido, minha gente. Ficou muito lindo. Meu Deus, eu nunca imaginei que ia ficar tão perfeito. Ficou do jeito que eu queria. E eu vou mostrar pra vocês, né, o antes e o depois da saia e do vestido. E eu simplesmente fiquei apaixonada por esse look. Fiquem aí com o antes e o depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, né, compartilha, curte e comente aí quais outros vídeos vocês queriam que eu trouxesse. E é isso, gente. Beijos, até o próximo.